Amigos, mais uma vez boa noite, sempre com muito prazer, com muita alegria, com muito amor. Estamos juntos pela grande misericórdia do nosso Deus. Mais um vídeo está chegando aí para você se deleitar espiritualmente pelas verdades que vocês vão ouvir. No final deste vídeo estarei dando o endereço aí do nosso canal, tá certo? Muito bem. A minha gratidão a Deus por todos que estão ligadinhos conosco e eu faço um pedido a todos. Continuem assistindo esse vídeo até o final. Quero lembrar também que estaremos fazendo aquela oração por todas as pessoas que estão doentes. E hoje eu tenho um testemunho para dar de uma pessoa que recebeu a bênção de Deus. Está bem assim? Graças a Deus. Agora, amigos, vamos para o que é mais importante em nosso vídeo. Hoje Deus tem uma palavra para mim e para você. Localize aí em sua Bíblia o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 25, depois os versículos 28 e 29. Você já entendeu? Então pronto. A pastora Sara Freitas vai fazer esta importante leitura da palavra de Deus. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Meus amigos, aí está a verdade, porque o nosso compromisso é pregar a verdade. Este trabalho, este projeto Ide Pregai, tem esta finalidade principal: pregar a verdade. Talvez alguém não goste, mas nós não estamos preocupados se alguém vai gostar ou não. Jesus, quando esteve aqui nesta terra, ele não veio para agradar o homem. Ele não veio para agradar as autoridades civis, as autoridades militares da sua época, as autoridades eclesiásticas, como os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes da época. Nada disso. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Então o texto que foi lido aqui nesta noite fala de um tema que é imprescindível para aquele que um dia deseja passar a eternidade no céu com Deus. Vamos falar hoje sobre a ressurreição. Então o versículo 25, Jesus disse: na verdade, eu vos digo que vem a hora, e já é, quer dizer, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz de quem? A voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. Vejam bem, este foi o primeiro momento. Com quem Jesus estava falando? Primeiro, ele estava se identificando como Filho de Deus, em que vocês ouvirão a voz do Filho de Deus. Quer dizer, ele estava dizendo: eu sou o Filho de Deus. Então a voz que vocês estão ouvindo é a voz daquele que foi enviado de Deus. A voz que vocês estão ouvindo é a voz daquele que veio do céu. Então ele aproveitou e disse: e aqueles que ouvirem vão viver. Por quê? E ele disse, ele explicou: vem a hora, e já é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Então, quem eram os mortos? Com quem Jesus estava falando? Ele estava falando com aquelas pessoas que, mesmo sendo religiosas, mesmo sendo autoridades judaicas ou romanas, mas que estavam fora da vontade de Deus, Jesus as chamou, as classificou de mortos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 2, ele disse: vós, e vos vivificou, estando vós mortos
mortos em vossos delitos e pecados. Quer dizer, Jesus estava falando para os irmãos da igreja de Éfeso. Aliás, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aqui foi Paulo escrevendo aos Efésios. Quer dizer, na igreja de Éfeso, havia muitos que estavam dentro da igreja, que se diziam filhos de Deus, mas na verdade estavam mortos em seus delitos e pecados. É importante, amigo. A Bíblia não esconde nada. Muito bem, mas voltando aqui ao texto. Então Jesus estava se comunicando com aquelas pessoas que pensavam que estavam vivas, mas estavam, na verdade, espiritualmente mortas, ainda que fisicamente elas estivessem vivas. E hoje, não está acontecendo a mesma coisa? Com certeza, muitas pessoas que estão assistindo a este vídeo estão inseridas neste contexto. Estão nesta situação, são religiosas, são pessoas de bem, são autoridades, são pessoas importantes, mas sob a ótica de Deus, sob a ótica do Espírito Santo, estas pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. Então, se estão mortas, precisam ressuscitar. E esta ressurreição é uma ressurreição espiritual. Agora vamos para os dois versículos 28 e 29, pastora. Só para lembrar. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Pois é, amigos, estas palavras foram ditas pelo próprio Jesus. Então ele já estava falando de quê? Da ressurreição futura, que vai acontecer pelo menos em 3 momentos. O primeiro momento no dia do arrebatamento da igreja. Aqueles que em vida ouviram a voz de Deus, ouviram a voz do Evangelho, porque o Evangelho é a voz de Deus, é a voz do Filho de Deus. Então, quando a pessoa aceita a voz do Filho de Deus, quando a pessoa aceita a mensagem do Evangelho, ela passa por um processo de ressurreição espiritual. Então, no dia do arrebatamento da igreja, essas pessoas certamente estarão mortas. E aí vai acontecer o que Jesus falou aqui, ó. Vem a hora em que aqueles que estiverem no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus. Olha só. Então, quando é que vai acontecer isso? Exatamente no dia do arrebatamento da igreja. Mas, no final da grande tribulação, quando Jesus vier em glória para reinar durante 1000 anos, vai haver mais uma ressurreição. Certamente, daqueles que morreram durante a grande tribulação que vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Este é um assunto que outro dia a gente vai abordar aqui através deste trabalho. Muito bem. Mas quando vai acontecer a terceira ressurreição? No final do milênio. E esta terceira ressurreição, o terceiro momento, vai acontecer o que está escrito lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2, pastora Sara. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Pois é, amigos, então, esta profecia de Daniel vai se cumprir no final do milênio, no momento do julgamento final, no julgamento do trono branco. Ali vai acontecer a ressurreição geral dos mortos. Aí alguns vão ressuscitar, muitos vão ressuscitar para a vida eterna e outros para vergonha e tormento eterno. Amigo, Deus não quer isso para ninguém. Mas Ele manda que o Evangelho seja pregado para quê? Para que ninguém esteja lá. Mas você só vai ficar livre desta situação dita por Deus através do profeta Daniel, se você hoje aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí você vai passar pela primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual,
que vai acontecer agora, se você confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, o que eu recebi de Ti, Senhor, eu passei para os nossos milhares de ouvintes. Pai, aqueles que estão Te aceitando como Senhor e Salvador, perdoa os seus pecados. Registra os seus nomes no livro da vida, que todos permaneçam firmes até a Tua vinda, assim seja. Amém. Agora, meus amigos, nós vamos orar. Mas antes de eu orar pelos doentes, eu quero dar um rápido testemunho de uma pessoa que estava com câncer na próstata, mas ela orou, ela assiste os nossos vídeos, ela ora juntamente conosco, e ontem ela deu testemunho de que ela está curada, completamente curada. Fez 3 exames e todos os 3 exames foram negativos, provando cientificamente que o nosso irmão está curado. Quem foi quem o curou? Jesus. E o mesmo Jesus que curou o nosso irmão, ele vai curar você agora, se você crer. Onde quer que você esteja, o mesmo Papai do céu que curou o nosso irmão, ele vai fazer um milagre em você agora. Vamos orar então? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro pelas pessoas que estão doentes, onde quer que elas estejam. Pai, que o teu poder de curar seja liberado agora, para que um grande milagre aconteça na vida dos teus filhos. Pai, te apresento as famílias que estão passando por problemas sérios, problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas de saúde. Em nome de Jesus, eu mando uma palavra para estas famílias. Recebam agora o poder, o impacto do poder de Deus e sejam curados, sejam livres, sejam libertos e recebam a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigos, estamos concluindo o nosso trabalho de hoje. Mas antes, eu quero fazer um pedido a todos vocês. Peço de todo o coração e com toda a humildade que vocês nos ajudem. Inscrevam-se em nosso canal, tá? Entenderam? Vocês podem também fazer aquele comentário, podem curtir, vocês podem também compartilhar com os amigos e não esqueça de apertar no sininho. E para você que já se inscreveu, muito obrigado de todo coração. Amigos, pela grande misericórdia de Deus, estamos concluindo o trabalho desta noite. Obrigado. Amanhã tem mais. Se Deus quiser, estaremos juntinhos novamente. Eu espero contar com a audiência de todos. Um grande abraço e que a paz do Senhor Jesus continue na sua vida e no seu coração. Boa noite!